Bom, como é praxe, nós sempre agradecemos à imprensa. E eu, muito mais que venho de uma delegacia do sul do Brasil e aprendi a trabalhar muito com a imprensa. E para nós da Receita Federal, não existiria a cara do imposto, da declaração de imposto de renda de pessoa física, ela se confunde ao longo dos anos com a história do Brasil, com a história da própria imprensa e com a história da própria Receita Federal, né? Nós somos dos tempos ainda, os novos ainda não, mas do tempo que tudo era entregue em papel, do tempo que havia filas imensas, do tempo em que os prazos eram dilatados. E de lá para cá, nesses 20 anos, nós vimos um desenvolvimento do nosso país, um desenvolvimento da nossa instituição, um desenvolvimento da imprensa, o que dá uma mostra de como essa sinergia é importante para o desenvolvimento do país. Então, eu faço esse agradecimento, já estou há praticamente 30 anos na Receita Federal e cada vez mais nós percebemos a importância da imprensa na questão de, eu diria, de cidadania fiscal, né? Costumo dizer que não tem sonho no país, seja na área de educação, de segurança, de saúde, que não passe pelo tema da cidadania fiscal, ou seja, que nós brasileiros paguemos nossos impostos e que nós saibamos com transparência onde é que estão indo os recursos advindos desses impostos. Não há, repito, tema mais importante que esse. E eu, de certa forma, me emociono quando falo do tema de imposto de renda de pessoa física, porque boa parte dele, ou quer dizer, toda a destinação dele, né, 24% mais ou menos vai para o fundo dos estados, 21% e pouco para os municípios, 49% para a União, outro tanto para o desenvolvimento do Nordeste, do Centro-Oeste e do Norte. E como ele não tem uma destinação específica, ele pode, e normalmente é, destinado à educação, à saúde, à segurança. E eu me lembro que, na época em que minha família ainda não pagava imposto de renda de pessoa física, meu estudo era subsidiado pelos pagadores de imposto de renda pessoa física, por exemplo, né? E acho que talvez alguns de nós, ao contrário do que se eventualmente propaga, que o Brasil não usa bem os seus impostos, podemos ter discussões a respeito, mas não existiria saúde pública, educação pública, segurança pública, se não fosse esses recursos. Então, novamente, muitos de nós, possivelmente, tenham tido toda a sua formação em escolas públicas, né? Eu, por exemplo, entre outros colegas, estou aqui graças aos pagadores de impostos de imposto de renda pessoa física que o fizeram no passado e me permitiram construir a minha vida e minha carreira, ok? Bom, feito esse agradecimento a vocês que informam as pessoas, que, de certa forma, que informa a imensa maioria dos bons contribuintes que querem fazer a sua declaração corretamente, que dissuadem aqueles que estão indecisos na maneira em que propagam que a Receita Federal tem uma base enorme de dados, né, que tem 165 filtros de cruzamentos para verificar se o que eles estão, se o que os contribuintes estão dizendo efetivamente é verdade ou não. E a imprensa que também apoia quando a Receita Federal encontra os raríssimos percentualmente, né, infratores, que na verdade é uma tristeza ver em que ainda há pessoas que não compõem o grande quadro de brasileiros que corretamente pagam seus impostos. E a imprensa nos apoia firmemente quando nós os identificamos e os penalizamos. Então, novamente, muito obrigado a vocês da imprensa. Fiz questão de cumprimentá-los um a um pelo papel que eu sei que vocês têm no desenvolvimento desse país. Segundo tópico, eu vou só fazer a abertura e depois vou passar aos colegas técnicos, né, para tirar todas as dúvidas. E o colega já havia pedido também maiores informações em papel. O Daniel já disse que vai ser encaminhada para vocês ao final da nossa apresentação. E falo para vocês de algumas novidades, né, que tem. Primeiro, os colegas novamente irão detalhar, mas a Receita Federal, a partir de agora, ela vai permitir, a declaração ela já vem pré-preenchida. Falei há pouco da imensa base de dados que temos e
ao fazer o seu download, ao começar a sua declaração, o contribuinte já receberá uma declaração pré-preenchida, de forma que ele possa simplesmente validar os dados que já estão ali. Então, isso está em linha com as administrações tributárias mais modernas do mundo, né? E que permite essa facilidade ao contribuinte. Oi. Você está aí, certo? Pode falar, Fred. A gente vai detalhar todos os detalhes, eu só vou fazer a abertura e rapidamente a gente vai fazer. Tá bom. E um comentário rápido que eu faço, que nós possamos incentivar aos contribuintes que destinem eles próprios parte, né, do seu imposto devido. Não é matéria nova, mas a gente aproveita a presença de vocês para que cada vez mais o contribuinte tenha essa decisão de destinar os seus impostos devidos, ou parte do seu imposto devido, às instituições, principalmente de crianças e idosos. Um outro tema é em relação à restituição. A restituição, novamente, vai ser detalhada. Antigamente, ela começava em junho e terminava em dezembro. Então, agora, a partir já de maio, dia 29 de maio, já terá o primeiro lote de restituição. E o último lote que saía em dezembro, ele estará disponível em setembro. Então, eu acho que é uma boa notícia a ser dada aos contribuintes, né, que terão essa antecipação de receber a sua restituição. Eu acho que era só essa abertura. Eu passo a palavra imediatamente ao Fred. Novamente agradeço ao trabalho de vocês na divulgação desses dados, dessas informações, a permitir que os cidadãos possam cumprir corretamente as suas obrigações. Muito obrigado. Obrigado, subsecretário Décio. Antes de passar para o Adir, só informar que o Programa Gerador de Declaração, o PGD do IRPF 2020, ele já estará disponível para download a partir de amanhã, às 8 horas, e a sua transmissão, a transmissão do arquivo, será possível a partir das 8 horas do dia 2 de março até às 8 horas do dia 2 de março, perfeito, até às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de abril. Então, os contribuintes terão esse prazo aí de cerca de aproximadamente 2 semanas, já para poder coletar os documentos, iniciar o preenchimento, né, e aqueles outros contribuintes que têm certificado digital também já possibilitarem a utilização do pré-preenchimento. Aproveito e passo aqui a palavra. Doutor Moacir, alguma coisa sobre tecnologia antes de... O programa com melhorias, né? Entre elas tem o fato de que o contribuinte pode agendar o pagamento de cota única até o dia 10 de abril, que era possível apenas até o final de março, né? E essa grande novidade que o Adir vai detalhar melhor, da destinação na declaração de até 3% do imposto devido, né, em favor dos fundos da criança e adolescente ou dos idosos, né, ou dos idosos, né. Na verdade, as demais doações a pessoa tem que fazer no ano calendário anterior para vigir. Essa é uma possibilidade que ele faz na própria declaração e emite um DARF específico e tem que recolher até o final de abril. A gente observa uma ação em uma série de municípios que agem para que incentive essa doação, né? O volume ainda é pequeno, o volume de recursos que são carreados por isso, né? E é uma possibilidade que o contribuinte, digamos, tenha a possibilidade de dizer, não, eu quero que vá para esse fundo do município tal, ou para o Estado, ou para a União. É isso. A novidade aí é que estará explícito, mais fácil na declaração. Antes aparecia
num pagamento, agora não, vocês vão ver na apresentação que aparece isso de uma forma mais explícita, certo? Passamos de imposto de renda, Joaquim Adir. Primeiro, agradecer a presença do Dr. Décio, Dr. Frederico, Dr. Moacir, Dr. Juliano aqui prestigiando esse evento, principalmente com esse agradecimento à imprensa, que a gente, que é o técnico, convive dia a dia, né, nesse contato aí, e que sempre faz questão de mostrar também essa importância, porque várias emissoras de TV, nesse período, têm programas especiais para tirar dúvidas do contribuinte, e isso, de certa forma, nos ajuda demais na nossa missão de divulgar bem a declaração. Então, muito obrigado por prestigiar o nosso evento aqui. E agora passamos, então, para nossa parte técnica, certo? Bom, primeiro nós vamos falar sobre os limites, né? Quem está obrigado a declarar, eu não sei se vocês já têm todos esses dados, isso, porque... Você podia passar todos para a gente? Então, vamos passar rapidinho aqui. Eu ainda não sei uma regulamentação, né? Sim. A instrução normativa, se estiver tudo certo, será publicada amanhã, mas todos os dados da instrução normativa a gente já tem para passar para você, dizer tudo como funciona. Então, na verdade, quem está obrigado a declarar imposto de renda, primeiro, quem teve rendimentos tributáveis superior a R$ 28.559,70. Perfeito? Rendimentos isentos acima de R$ 40 mil. A gente pode passar, né? A gente passa depois para vocês. Então vamos lá. Vamos lá. Então é só escutar. Estamos lá. À disposição de vocês. Não são muitos itens, viu? Não são muitos itens aqui, tá? Atividade rural, rendimentos, ou melhor, receita da atividade rural acima de R$ 142.798,50. Bens em 31 de dezembro de 2019, acima de 300 mil. Esses são aqueles da obrigatoriedade de declarar. Perfeito? Ainda tem outros mais, quem teve investimento em renda variável, né, ganho de capital, que são a parte daqueles financeiros, também estão obrigados a declarar. Bens e direitos, em 31 de dezembro, acima de R$ 300 mil. Perfeito? Aqueles números, vamos lá, os números, desconto simplificado. Quem passou a condição de residente no Brasil também. Perfeito. E autorização de imposto sobre na venda de imóveis residenciais. Não por isso. O limite para a declaração simplificada, dedução. Sim, limite é o de 16 mil, continua o mesmo, R$ 16.754,34. Tá? Nós temos depois deduções, que é dependente, R$ 2.275,08. R$ 2.275,08. Tá? 0,8. Instrução, R$ 3.561,50. Repito, R$ 3.561,50. Contribuição de previdência complementar até 12% do rendimento bruto, ou tributável, doações, Instituto da Criança e do Adolescente, que neste ano nós temos a novidade, o idoso.
na declaração. A doação ao idoso já existia, o estatuto do idoso já existia, como da criança e do adolescente. Ele passou do idoso a ter a mesma sistemática do adolescente. Portanto, ele poderá deduzir também diretamente na declaração, nesse ano, essa é novidade, neste ano, até 3%. Aquele limite global de 6% do total da declaração, ele permanece mesmo com essa inclusão. Ele pode deduzir, portanto, até 6% do imposto devido com as doações à criança, adolescente e do Estatuto do Idoso também. Ele é o global até 6%, e ele poderá, então, deduzir, no máximo de cada um, 3%, tá? No máximo de cada um, 3%. Na declaração, tá? Porque ele pode doar para um ou para outro durante o exercício que ele faz com o recibo de um limite global de 6%. A gente ainda quer falar também aqui sobre o total de declarações esperada. Essa pergunta que vocês fazem aí, aproximadamente 32 milhões de declarações é o esperado para esse ano. Outra aqui, só para a gente ilustrar aqui, porque isso no final do ano surgiram muitas perguntas, né? Nessa declaração não tem mais a dedução da contribuição da parte do empregador, da empregada doméstica. Então essa dedução não tem. Por quê? Porque a lei previa até 2018, que entrou na declaração de 2019, e a lei, então, acabou o direito à dedução. Não, isso a gente não sabe. Depende de legislação, não depende da gente. A gente aqui está falando a parte técnica então nós podemos utilizar hoje no programa aquilo que a legislação nos permite deduzir. Eu queria falar aqui da pré-preenchida. Desculpa, eu não entendi a pergunta. Por favor. Aquele maior detalhamento para... Ah, perfeito. Entendi. Olha só, nós temos... não entrou aquela obrigatoriedade de tudo, mas nós temos algumas coisas que nós vamos detalhar. Depois desse primeiro comentário, nós vamos mostrar para vocês uma transparência aqui, onde vamos detalhar melhor isso. Nós temos uma pequena mudança nesses bens, aonde, por exemplo, ele vai botar a CNPJ, mas isso a gente vai detalhar melhor para vocês agora em seguida. Eu quero dar a ênfase aqui para vocês. A pré-preenchida. A pré-preenchida é o seguinte, ela era uma declaração até o ano passado, porque a tecnologia não nos permitia ainda. Hoje a tecnologia nos ajudou bastante, né? Você sabe como é que é, a tecnologia desenvolve rapidamente. Então, esse ano, quem tiver certificado digital, simplesmente no próprio programa faz a opção pela declaração pré-preenchida e ela vai na Receita. Claro que aí ele vai botar o certificado digital, vai validar, né? E aí, validado o certificado digital, ele vai receber diretamente no programa todas essas informações já preenchidas. Claro que continua aquela possibilidade de ele ajustar, acrescentar, excluir o que ele não concordar, mas todas as informações da base da Receita vão direto para a declaração dele. Eu quero frisar a importância disso, porque ajuda demais aquele contribuinte que quer ter um cuidado maior com a sua declaração, que é entregar por certificado, para evitar que um terceiro entregue declaração por ele.
Nesse sentido também, esse ano, a Receita vai obrigar agora, para essa declaração, que contribuintes com rendimentos tributáveis igual ou acima de R$ 2.000 tenham obrigatoriamente que informar o número do recibo da declaração do ano anterior, exceto 200 mil, a gente vai os números aqui, os números dão nó na gente de vez em quando, é 200 mil, tá? Então, R$200 mil, claro que aí seria dinheiro demais, né? E ninguém ia apresentar, ninguém precisava, não. Então, R$200 mil vai estar obrigado a informar o número do recibo da declaração do ano anterior. Diga, Martelo. Sim, continua. Tá, então, vai ter mais essa obrigação. Isso significa o seguinte: antes que você me pergunte, tem segurança? Não, isso aqui é para ajudar o contribuinte que quer proteger os seus dados, não permitir que outro entregue uma declaração por ele. Isso para a gente dá um desgaste para nós e para o contribuinte. Quando alguém só com CPF vai lá, entrega uma declaração por ele. Então, por isso, a gente está forçando para que o contribuinte tenha essa consciência, essa noção de que todas essas possibilidades que a Receita tem de deixar ele entregar sem informar nada, sem nenhuma segurança, ou então com código, ou melhor, com o número da declaração do ano anterior, ou com certificado, que isso sempre é uma escolha dele e que a gente está forçando para evitar o número de declarações entregue, vamos dizer assim, em nome de um terceiro que cria para ele problema e também acaba criando problema para a Receita, porque tem que ajudar a ver com esse contribuinte como é que faz. Embora tenha que se dizer, essa hierarquia, ela já existe hoje. Se alguém entregar, ou já existia no passado, se alguém entregar uma declaração em seu nome, e você entregar uma declaração com o número do recibo, você nem enxerga isso. Essa declaração, pela hierarquia, ela substitui imediatamente a outra. E assim com o certificado digital. Se alguém pegou o número do seu recibo, pegou todos os seus dados, entregou uma declaração por você, e você entrega uma com o certificado digital, você nem toma conhecimento, ela passa por cima das outras, e a que vale é que você entregou com uma hierarquia maior, tá? Isso é importante que o contribuinte tenha conhecimento disso, para evitar que ele tenha problema e que ele saiba também como proceder se de repente ele simplesmente entrega a declaração ao Senado e diz, olha, já existe uma declaração desse CPF na base. Aí ele sabe como é que vai fazer, mudar a hierarquia de transmissão. Doutor, claro, a medida é só para quem tem certificado. Importante. A novidade é, olha só, vou voltar aqui. Antes ele precisava entrar no ECAC da Receita, eu acho que eu não consegui dizer isso, tentei, mas não consegui. Ele ia no ECAC da Receita, gerava um arquivo, depois ia para a declaração, importava esse arquivo do lugar aonde estava, para onde ele tinha importado. Deu para entender a diferença? Hoje não, o programa faz isso por ele. Ele não precisa mais no ECAC para buscar esse arquivo, nem trazer para o seu computador e depois ir na declaração e localizar no seu computador o arquivo, entendeu? Isso nós que vivemos há algum tempo, talvez isso, como seja com o certificado digital, vocês não têm, em termos de conhecimento muito na imprensa, que mais de vocês é tirar essas dúvidas e tal, mas isso para a gente aqui é importantíssimo porque divulga mais. Eu, por exemplo, que algumas pessoas dizem, como é que eu posso fazer isso? Vocês dizem, não, eu vou ter certificado digital agora, porque vai ser muito mais simples, eu vou ter as informações da Receita.
Entendeu? Acontece isso. Vou dar exemplo para vocês assim. Uma colega às vezes sabe assim, eu peguei lá minha pré-preenchida e quando eu vi tinha uma despesa médica que eu tinha até esquecido. Então, é importante que, é claro que a Receita, por que a Receita não faz isso? Vocês vão me perguntar, só com ou sem nada, ou com o número do recibo do ano anterior. Não, é segurança, nós estamos buscando segurança. E segurança hoje, pela legislação, ela diz que o seguro é o certificado digital. Até que apareça outro momento, né? Mas o certificado digital hoje também está cada vez mais bem difundido e então o contribuinte já está usando de forma maior. Bom, para não tomar mais o tempo de vocês, eu acho que dos lotes vocês já entenderam da restituição, não sei se precisam mais detalhe, eu acho que não. Nós vamos passar a mostrar para vocês aqui rapidamente, são poucas telas também, para não tomar muito tempo de vocês, tá? A Andréia vai projetar aqui. 2014, tá? Mas nós temos certeza que esse ano nós teremos muito mais gente aderindo. É só complementar, a declaração de imposto de renda está assumindo cada vez mais um caráter online, né? A Andréia vai apresentar aqui, o supervisor Adir. Antes a gente tinha que editar versões para atualização de tabelas, do ECA, de vencimento, enfim. Hoje não, ela tem um caráter mais online, ela já tem uma comunicação online via internet para atualizar essas informações, incluindo a pré-preenchida, né? Ou antes você tinha que entrar no nosso ECAC, baixar um arquivo auxiliar, e esse arquivo auxiliar, você precisava entrar no programa para importar esse arquivo. Agora não, agora a gente tem na própria declaração, você entrando nela, você já põe a opção lá de declaração pré-preenchida, insere os seus dados do certificado digital, e ele já recupera automaticamente essas informações no próprio programa gerador de declaração. Confere, Andréia? É isso, né? É isso. Então, essa é a grande mudança. E não é só os dados, o pré-preenchimento, que cada vez a gente vai ampliando mais, né? Como a Andréia vai apresentar, os dados financeiros da DIRF, né? Que são investimentos, contas, poupanças, é uma das novidades que virão para o pré-preenchimento, né? Então, é só complementando. Obrigado, Adir. Perfeito. Não, esse ano ele abate no próximo ano. Ele já pode hoje pagar, por exemplo, diretamente ao fundo hoje para bater na próxima declaração. Agora, do ano anterior, ele nessa declaração, ele pode doar ainda direto na declaração. Ele pode doar direto na declaração e pode doar já fazer isso nesse ano. Nesse ano, perfeito. Por que a gente quer? Eu estou fazendo questão de mostrar para vocês um pouco do programa, de que está acontecendo, e depois vocês, ao navegarem, vão observar que o programa esse ano ficou muito mais amigável, bem transparente. Eu citei para você a pré-preenchida e o estatuto, a contribuição, né, a doação, tanto da criança e do adolescente, como agora do idoso, ele era muito escondido na declaração, porque a gente tinha uma dificuldade de dar aquela sequência. Hoje a gente deixou ele mais transparente. Vocês vão ter no trivio à esquerda, claramente, doações, vão selecionar se é do idoso, se é do adolescente. Então, por isso que a gente está querendo dar ênfase, e vocês vão ter mais essa oportunidade, de a hora que navegarem no programa, quando forem fazer as suas declarações, vocês vão ver que tem muitas melhorias, que a Andréia vai tentar dizer algumas para vocês. E digo para vocês, são bastantes melhorias de navegação que ela não vai conseguir mostrar para vocês todos. Então, a gente continua evoluindo, como disse o Dr. Fred aqui, correndo atrás, sempre para um programa melhor, mais amigável, mais transparente, para o contribuinte, na hora que for preencher a sua declaração, fazer uma declaração de forma
mais correta. Andréia, vamos lá? Aqui, ó. Não era obrigatório, não. Não era obrigatório. Só para o original não era obrigatório. A retificadora era. A retificadora sempre, nos últimos anos, sempre foi obrigatório. A original não tinha essa exigência. Para ampliar a segurança para o cidadão, sempre existiu uma segurança, como o doutor Adir explicou. A gente está exigindo para renda acima de 200 mil, renda tributária, que esse recibo seja informado. Números de declarantes? 32 milhões. É um número que a gente sempre traz como referência, que a gente sempre tem um número redondo. No ano passado, por exemplo, nós tínhamos 30.500, deu 30.677. Claro que a gente não tem número redondo, porque estão incluídos desse número declarações também retificadoras. É um número maior de declarações retificadoras aparece, um ano é um pouco menor, então sempre tem assim contribuinte que vai mandar uma nova declaração durante o período de entrega, né? Tem gente que entrega hoje, amanhã ele viu que tinha mais um documento que ele não colocou, ele põe essa declaração. Então esse número é macro, tá? Não é um número redondo, e eu particularmente acredito que ele possa ser até um pouquinho maior, justamente por esses fatos das declarações, vamos dizer assim, declaração retificadora estarem dentro desse número. Okay. Obrigada, Di. Alô? Pronto. Eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês algumas melhorias na tela do programa. Essa é a nossa tela inicial. Sim. Ela já tem uma mudança aí, que você vê que ele agora trabalha com 3 abas. Né? Nós temos uma aba nova, deixa eu mostrar mais de perto, uma aba em preenchimento e uma aba transmitida. Então, esse é o primeiro ano em que a gente está fazendo uma separação entre uma declaração que está sendo trabalhada, né, que está em preenchimento, e uma declaração que foi transmitida pelo contribuinte. Antes elas ficavam meio que misturadas, todas juntas. Então, esse ano a gente está fazendo essa separação para ficar mais fácil o acompanhamento pelo contribuinte e o trabalho por todos. Né? Na tela nova, nós vamos informar qual o tipo da declaração e como se quer iniciar ela. Se quer iniciar importando do ano anterior, importando da pré-preenchida, importando, né, em branco, né, começando em branco. Nesse caso, vou informar o CPF e o nome. A pré-preenchida, como o Adi já falou, né, aqui mesmo nessa tela eu posso informar se eu quero ser a minha própria declaração ou se eu estou fazendo por procuração. E nesse momento ele já pede o certificado digital e já começa a declaração do contribuinte. É essa facilidade desse ano, okay? Em que ele já vai poder, nesse momento da tela, já busca a informação, já preenche, você tem que entrar em ACAC, buscar arquivo, importar. Lembrando que a pré-preenchida pode ser com certificado digital do próprio contribuinte ou de seu procurador. Na aba em preenchimento, a gente vai ver as declarações que estão sendo trabalhadas, né? E na lateral direita, você vai ter alguns ícones para facilitar acesso a algumas funcionalidades, né? Como abrir a declaração, excluir, entregar, imprimir a declaração, salvar online e recuperar, ou gravar uma cópia de segurança, até para entrega na Receita, quem não puder entregar por aqui no futuro. Na aba transmitidas, você tem outras funcionalidades. Uma funcionalidade que é uma novidade do ano é o retificar a declaração. Já que a gente separou a declaração transmitida da declaração em preenchimento, então a gente cria essa funcionalidade de retificar para conseguir fazer levar essa declaração da transmitida para preenchimento. Então, se eu clicar em retificar, ele vai fazer uma cópia da declaração dessa aba transmitida para a aba em preenchimento, mantendo a declaração transmitida como ela foi. Então, eu vou conseguir verificar, imprimir uma declaração do modo como ela foi transmitida e voltará ela na aba em preenchimento. André, deixa a gente enfatizar isso aqui,
porque é importante, enfatizar porque é importante. Ele antes, quando entrava no programa, vou fazer uma declaração retificadora, ele perdia toda aquela... Quando ele alterava alguma coisa, ele falou assim, eu não sei como é que estava o original. Então ele vai, sempre que dizer que tem uma retificadora, ele traz todos os dados da original, aí ele começa a mexer, mas ele está guardando lá para ele a inicialmente transmitida, para ele não perder essas informações. Outra novidade dessa tela é o pesquisar por nome. Na aba em preenchimento e na aba transmitida, vai ter a possibilidade de você pesquisar por nome para encontrar mais fácil uma declaração. Na ficha de bens e direitos, como a Di falou, esse ano a gente ainda não está obrigando a maioria daqueles campos de imóveis, não estão sendo obrigatórios ainda. Mas alguns campos a gente está começando a pedir obrigatoriedade. Nesse caso são para os bens de conta de poupança, conta corrente, aplicações financeiras, bens financeiros, a gente começa a exigir que coloque a informação de CNPJ, o CPF e CNPJ para cada caso. Outra informação também que é novidade do ano é que para esses bens a gente também vai informar se o bem pertence ao titular ou dependente. E também é obrigatório. Os outros dados, eles são opcionais. Por exemplo, no caso de bens e direitos, para caderneta de poupança e conta corrente, eu tenho os dados de qual banco, agência e conta. Esses dados são opcionais ainda. Então, para que eles vão servir também? Outra novidade para o ano. Se você informar na ficha de bens e direitos esses dados de conta corrente e poupança, você vai poder já escolher, no momento de informar um débito automático ou crédito de restituição nas informações bancárias, selecionar essas contas pré-cadastradas na ficha de bens e direitos. Então, a pessoa informa lá na bens e direitos. Se forem contas do próprio titular e contas de bancos que sejam autorizados ao débito automático ou ao crédito de restituição, na tela de resumo da declaração, quando você vai selecionar o banco que você deseja a sua restituição, já vem pré-cadastrado o seu banco. Você só seleciona e ele já preenche para você. É um facilitador. A doação diretamente na declaração, como o Adi falou, está nessa ficha doações, no próprio menu da declaração, junto das fichas, doação diretamente na declaração, com duas abas, criança, adolescente e idoso. Mas a metodologia de inserir é a mesma. Eu vou informar qual tipo de fundo, se é nacional, estadual, municipal, e o programa já faz esse cálculo de limite. Quanto eu posso doar? Quanto está disponível para doação? Esses 3% para o idoso, 3% para o ECA, 6% no geral. Ele já faz esse cálculo para verificar quanto realmente pode ser doado. Na tela de rendimentos recebidos acumuladamente, foi acrescentado um campo da parcela isenta a 65 anos, como uma forma de ficar mais claro para o contribuinte onde colocar essa informação, para ter uma relação com a DIRF também. Então, antes se informava só na ficha de rendimentos isentos. Agora, se for no caso do RRA, coloca na parte de parcela isenta a 65 anos, sendo que essa isenção só é possível se a pessoa escolher como forma de tributação o ajuste anual para o RRA. Também foi dito aqui antes que o débito automático da primeira cota, que antes só podia ser selecionado até 31 de março, a partir de agora foi ampliado o prazo. Então, quem transmitir até dia 10/4 de 2020 pode selecionar débito automático a partir da primeira cota. E a contribuição previdenciária, como o Jorge já falou, que nesse ano não será possível a dedução. Não teremos nem o código 50 na ficha de pagamentos efetuados. Gente, agradecemos a Andréia aqui, que nós precisamos dizer aqui que muitas dessas melhoras, eu acho que vocês viram uma parte, quando navegarem eu repito, já disse isso, vocês vão ver melhor, mas observo, e esse é um trabalho muito que a gente tem contado com a ajuda muito boa da Andréia, e que tenho certeza que ela, continuando nesse programa, vai trazer melhorias ainda mais para os próximos anos. Não é isso, Andréia? Muito obrigado a todos. Aí não sei se passo a palavra. Opcionais, perfeito. Passo a palavra aqui, então, doutor Fred, para ele vai continuar a encerrar. Só agradecer mais uma vez, agradecer também aqui ao Dr. Moacir, o Juliano, que são nossa parte de TI, de processamento. Sem eles não era possível isso. Agradecer a equipe, a Dir, Nilton.
E o supervisor Adir estará à disposição aí para entrevistas pontuais aí com nossa assessoria de comunicação. Obrigado a todos e tenham uma boa tarde.